De volta aqui, vamos ao texto de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. Dei uma paradinha aqui no meu celular, mas agora estou de volta e nós vamos meditar nessa palavra porque ela é boa, eficaz e vai consertar a nossa vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que estava comigo pode ir voltando aí, que agora vai dar certo em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Faz aí um legal para mim. Confirma aí se está me ouvindo bem e bola para frente. Vou ler o texto novamente. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ponto. Eu estava falando com você exatamente sobre isso, sobre estar na casa do oleiro. Jeremias foi convidado, né? Vá à casa pelo Senhor, vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Eu estava começando a dizer. E muitos de nós estão na casa do oleiro, mas nós não estamos ouvindo a mensagem. Estamos na casa do oleiro e não percebemos o oleiro trabalhando. Aqui nessa palavra diz que então fui à casa do oleiro e eu o vi trabalhando com a roda. O Senhor estava ali na roda, moldando o vaso. Muitas vezes o vaso feito de barro, o primeiro momento do barro, ele tem impurezas, raízes, pedrinhas, e elas precisam ser retiradas do barro para que o barro esteja limpo. A paz do Senhor, Marília. Para que o barro esteja limpo e ele consiga trabalhar aquele barro e ele fique lisinho. Você já viu, pelo menos em cena de filme, né? Que ele vai trabalhando aquele vaso de barro para ele ficar lisinho, para ele ficar sem nenhuma falha, para ele ser feito e ele ficar naquele formato que o oleiro quer que fique. Então o Senhor, quando convida Jeremias para a casa do oleiro, para que ele veja o oleiro trabalhando e formando aquele vaso, né? Quantas vezes nós estamos na casa do oleiro e nós não estamos nem ouvindo a palavra e nem deixando que o oleiro trabalhe para nos formar naquilo que ele quer que nós sejamos dentro de casa e fora de casa. Então existe um trabalhar do nosso Deus na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Existe um trabalhar de Deus para que a gente se torne quem Ele quer que a gente se torne. E aí o vaso de barro que ele estava formando, o vaso de barro estava sendo formado nas mãos do oleiro. Quantas vezes eu e você estamos nas mãos do oleiro, sendo formados e a gente se estraga? E aí eu vinha pensando, por que a gente se estraga? A gente se estraga por tantas situações, a gente se estraga porque a gente ouviu uma conversa distorcida, a gente se estraga porque deixou de ler a palavra, porque deixou de ir na casa do oleiro, a gente se estraga porque deixou de orar, a gente
se estraga porque deixou de ter comunhão com os outros. A gente se estraga porque a gente se afastou de Deus. E aí o oleiro olha para aquele vaso que se estragou, mas ele não pensa em se desfazer do vaso. O nosso Deus, ele não se desfaz de mim e de você por motivo nenhum. Ele acredita que nós podemos ser um vaso de honra na casa do oleiro. E essa palavra diz que ele o refez, moldou outro vaso de acordo com a sua vontade. Quando a gente se estraga, o inimigo pensa em destruir o vaso, mas o Senhor, com a sua misericórdia, recolhe o vaso e faz um vaso de acordo com o propósito dele para a minha vida e para a sua vida, conforme a sua vontade, para nos inserir na sua obra, para nos aproveitar. E aí você tem o vaso vazio? Não, ele enche o vaso do seu Espírito Santo. Ele aproveita o vaso. Ele reaproveita o que estragou e faz algo novo. E aí eu estava começando a falar que a gente às vezes tem medo do novo de Deus, tem medo de sair da acomodação, tem medo de enfrentar os desafios. O medo nos paralisa, o medo nos impede de prosseguir. Então, o Senhor lança uma palavra para Jeremias no versículo 5, que ele diz: então o Senhor dirigiu-me a palavra, e essa palavra foi dirigida para Israel, e nessa hora eu vou te chamar Israel de Deus, né, para a comunidade de Israel, a nossa igreja, onde eu e você estamos inseridos. E será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? O Senhor está Jeremias está recebendo uma profecia da parte de Deus. O próprio Deus está dizendo para mim e para você que vai agir como oleiro na minha e na sua vida. E será que eu não posso fazer como oleiro, ó comunidade de Israel? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Como um vaso nas mãos do oleiro. Que o Senhor, porque aqui o vaso se estragou nas mãos do oleiro. O vaso se estragou nas mãos do oleiro. Que coisa! O vaso estava nas mãos do oleiro e se estragou. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós estamos nas mãos do oleiro, dentro da casa do oleiro, e nós desperdiçamos a oportunidade de estarmos na casa do oleiro, desfrutando do trabalho, porque o Senhor estava trabalhando quando Jeremias teve a visão, a palavra profética, a direção de Deus para Jeremias que descesse à casa do oleiro. Jeremias vai à casa do oleiro e aí quando chega lá, Jeremias vê o Senhor trabalhando, moldando o vaso, e o vaso se estraga nas mãos do oleiro. Eu e você, quantas vezes nós recuamos do projeto de Deus para nós? E aí a coisa mais linda que eu vejo aqui nesse texto é que o Senhor diz que o vaso, quando o vaso se estraga nas mãos do oleiro, ele não desiste daquele pedaço de barro todo encriquilhado, mal feito, feio. E aí ele olha para aquele vaso, ele enxerga em mim e em você que nós podemos ser vasos de honra na casa do oleiro, e ele começa a trabalhar no vaso de novo, e a palavra diz que é para que ele vai fazendo um vaso. Gente, isso é demais, é tremendo, de acordo com a sua vontade.
Deus vai fazendo um vaso de barro de acordo com o que Ele quer que eu e você sejamos. Ele vai aprimorando os nossos dons, os nossos talentos, e Ele vai enchendo o vaso, porque o vaso para trabalhar, para servir, para estar ali naquele ambiente da casa do oleiro, ele tem que estar cheio, e aí o próprio Deus vai enchendo, vai trabalhando, vai moldando, vai derramando uma porção do Espírito. Então o Senhor dirige minha palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez o oleiro? O nosso Deus, Ele quer nos transformar e fazer com que nós sejamos conforme a sua vontade, para trabalhar no lugar onde Ele quer que a gente trabalhe. Que palavra maravilhosa, que palavra rica, que palavra linda. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Querido, nós estamos nas mãos de Deus. Querida, nós estamos nas mãos de Deus. Ele vai fazer comigo e com você do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser fazer, da melhor forma que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele vai transformar esse vaso velho, estragado, num vaso de honra, num vaso transformado, um vaso belíssimo, que Ele vai trabalhar com as suas próprias mãos. Ele vai tirar as imperfeições, Ele vai moldar o vaso, Ele vai dar brilho ao vaso, Ele vai pintar o vaso. Ele pode ser de ouro, ele pode ser de prata, mas ele é de barro, porque o barro você pode moldar. O barro ainda vai para o forno para endurecer. Aquele ainda está no processo de fazer um vaso de barro. Ele ainda está mole, ele ainda está possível, porque o vaso, quando ele para ser moldado, ele está mole ainda, quebrantadinho, choramingando, dolorido, mole. Se o vaso estivesse duro, ele não poderia estar trabalhando o vaso. O vaso, para que Deus trabalhe, tem que estar no ponto do barro ainda mole, para que Deus dê o formato que Ele quer dar a você, para que você seja quem Ele quer que você seja, para que você aceite os ensinos do Senhor, para que você esteja na casa do oleiro e não se estrague, para que seja aproveitado, para que seja usado, um vaso de honra usado na casa do oleiro. Quantas vezes nós estamos na casa do oleiro, nós estamos nos estragando, porque guardamos mágoas, guardamos rancor, guardamos tudo dentro do vaso que é para ser cheio do Espírito Santo e dar frutos e produzir transformação na vida das pessoas com a sua palavra abençoadora. Às vezes alguém vem contar uma notícia ruim, né? E aí a gente distorce para ficar boa a notícia. Fulano, quer uma notícia triste assim? Fulano, você foi demitido. Aí alguém cheio, um vaso cheio, ele vai dizer assim: com certeza Deus te tirou desse emprego para te dar algo melhor. Ele não vai afagar o seu coração, as suas emoções, para você ficar mais para baixo, não. Ele vai te dar uma palavra animadora, ele vai te dar uma palavra restauradora, ele vai te dar uma palavra que vai te jogar para cima, que você vai ficar tão otimista, que na mesma hora você vai pegar um currículo novo, vai para outra empresa, com a esperança de que tudo vai dar certo. Porque você é um vaso cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E quando ele diz: assim são vocês nas mãos do oleiro, ó comunidade de Israel, ele fala comigo e com você. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Ele fez você, foi pensando em você desde o ventre da tua mãe. Ele projetou, ele sonhou com você, ele desejou que você viesse ao mundo. Você, menino, você, menina, que Deus formou.
e soprou o fôlego de vida. Que Deus lindo! Você e eu somos obras desse oleiro, vasos que estão... Nós estamos ainda nas mãos do oleiro, viu? Presta atenção. Nós ainda estamos nas mãos do oleiro, não estamos ainda vaso, ele está trabalhando. Ele está indo, o barro ainda está mole, a gente ainda não foi para o forno, a gente ainda vai para o forno. E para o forno significa dizer que você vai ficar duro, pronto para receber de Deus. Por enquanto, ele ainda está trabalhando. Amassa aqui, amassa ali, amassa acolá, e vai dando forma, e vai dando forma. Vai chegar o momento do forno. Ó, comunidade de Israel, fique forte, fique firme, não desista. Às vezes você não está vendo, tem uma figura, um olhinho numa dessas publicações de redes sociais que eu vi, é uma cenoura bem grande, né? Com a folhinha bem pequenininha do lado de fora da terra. E uma cenoura bem pequenininha com a folhagem bem grande, né? E aí o coelhinho agarrado naquela da folhagem bem grande. Na verdade, a vitória estava naquela da folhagem bem pequenininha. Eu estou querendo dizer que você, às vezes, sua vitória está ali tão perto. Tem uma outra gravura de um homem cavando, né, para achar um tesouro. E aí, quando está faltando assim um palmo de distância para ele alcançar o tesouro, ele desiste de cavar. E o tesouro está a 2 palmos do alcance das mãos daquele homem, mas ele desistiu de cavar. Não desista de cavar. A tua bênção pode estar a 1 palmo de distância. Não é nem a 1 metro, é 1 palmo de distância. Ela está tão perto, mas se você desistir de cavar, aí você vai perder a tua bênção. Você vai recuar no caminho que você já percorreu. E a vitória estava tão pertinho e você desistiu. Não desista das suas lutas. Tenha bom ânimo. Tenha vigor, tenha força. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E não se esqueça, nós ainda somos vaso de barro mole nas mãos do oleiro. Ele ainda está formando o vaso, você ainda não está pronto. Eu tenho uma amiga que costuma dizer que a gente só recebe a bênção quando está pronto para receber. E aí o vaso de barro é exatamente isso. Depois que ele passar por toda a massa na mão do oleiro, passou ali, amassou, deu a forma, tu ainda vai pro forno, querido, querida. Ainda vai passar na quinturinha, ainda vai sofrer um pouquinho para poder ficar duro, para receber a tua bênção. Receber aquela porção que o Senhor vai encher o vaso, para ele poder ser útil na casa do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. É uma palavra tão curtinha, tão forte, tão linda. Não desista dos seus sonhos. Não desista de buscar e de querer ser cheio para que Deus te use, né? Tem várias músicas que falam: vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida. Esse oleiro que está trabalhando na minha vida, na sua vida, ele sabe o que faz. E aqui nesse texto diz que ele vai fazer de acordo com a sua vontade. O vaso pode ser curtinho. Cada vaso tem uma utilidade. Eu tenho um jarrinho que eu fui pregar na igreja, ele é curtinho, achatadinho. Era num culto de mulheres, o vaso mais frágil, né? A mulher. O tema lá do Congresso de Mulheres era o vaso mais frágil. Tem aqueles vasos que são cantil para carregar água. Tem aqueles vasos
que são de barro. Estou falando de vaso de barro, não estou falando de ouro nem de prata. Estou falando que Deus aqui nessa palavra nos trouxe um vaso de barro, porque o vaso de barro ele pode moldar a gente. O de ouro e o de prata também, mas é um processo diferente. E esse vaso de barro quer dizer que nós viemos da terra, do pó. E mesmo quando o vaso se estragou, Deus não desistiu de mim e de você. Deus não desistiu de mim e de você. Deus está moldando a gente para sermos do jeito que Ele quer e não do jeito que A ou B querem, para que nós sejamos a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus os criou, homem e mulher os criou, para que fôssemos iguais, parecidos, semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vaso que está aqui, dessa visão que Jeremias teve, sou eu e você sendo moldados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que moldar, ele tem que amassar bem o barro para que a gente fique do jeito que ele quer que a gente seja. Eu estou encerrando a minha palavra, que hoje teve aí um contratempo com a nossa internet, que ficou oscilando, caiu. E aí eu perdi um pouco do tempo que a gente tem, porque eu gosto de gastar no máximo 1 hora para vocês não ficarem mais cansados. Pastor Estênio estava aqui falando do vaso nas mãos do oleiro, né? E eu quero agora que a gente louve uma canção, que ela é bem antiguinha e a gente já cantou bastante. Deixa eu ver se eu acho. Pronto. Aleluia. Que você medite nessa palavra, desse texto de Jeremias, no capítulo 18. Nós somos vasos nas mãos do oleiro, mas você não é qualquer vaso, paz do Senhor. Eu comecei 9h30, pastor. Como um vaso, olha a palavra hoje, pastor Estênio, vou até repetir. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. E Jeremias recebe a palavra que diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vou resumir. A casa do oleiro. Muitas de nós estamos na casa do oleiro e não ouvimos a mensagem. Muitos de nós estamos na casa do oleiro, nas mãos do oleiro e nos estragamos. Por que que nós nos estragamos na casa do oleiro? Será que a gente escuta coisa que não é para escutar? Será que a gente esfria na fé? Que a gente deixa de ouvir, de praticar a palavra? Será que a gente deixa de amar os nossos irmãos? Por que será que eu me estrago estando nas mãos do oleiro e na casa do oleiro? Muitos crentes não percebem que estão estragados, que não sentem mais a presença de Deus, que não ouvem mais a palavra de Deus e que não estão mais cheios do Espírito Santo, porque o vaso não fica vazio. Você é vaso para ser cheio. E aí, o próprio Deus, que vê o vaso estragado, ele não joga fora não, ele diz assim: vou fazer outro, e agora de acordo com a minha vontade, para ser como eu quero que ele seja, para usá-lo do jeito que eu quero usá-lo, e aí eu vou moldar o vaso. E esse amolegado de Deus para formar o vaso e deixar ele do jeito que Deus quer, dói, fere, maltrata, tem pedrinha, tem raiz,
tem sujeira nesse barro que Deus está ali trabalhando. E aqui a palavra diz que ele está na roda trabalhando. Então Deus está trabalhando para formar um vaso de honra. Eu e você, para sermos cheios do Espírito de Deus e trabalharmos na sua obra. E aí eu já estou terminando de verdade, porque ele diz assim: será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? E aí ele diz: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Gente, isso é tremendo demais. É tão rico esse texto, tão rico. Se você parar para meditar nessa palavra, você vai entender que você é vaso de honra. E nós ainda estamos nas mãos do oleiro, nós ainda não fomos nem para o fogo torrar para ficar duro. Esse texto que ele é uma profecia para Jeremias, né? Ele dizia de Jeremias: vá lá na casa do oleiro. Aí Jeremias desce à casa do oleiro, vai à casa do oleiro. E ele diz que ele tem que ir à casa do oleiro para ouvir a minha mensagem. E Jeremias obedece. E às vezes nós não queremos obedecer ao Senhor, não queremos obedecer ao pastor, não queremos obedecer a um irmão que diz assim: rapaz, vai para a igreja, que ali você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir a mensagem de Deus, mas você não quer ir porque você é dono do seu nariz. Você diz logo que ninguém manda em mim. Eu só... ainda tem os espirituais, eu esqueci de dizer, aqueles que dizem assim: eu só vou quando eu sentir de Deus. Bufo, não vai sentir nunca. Você só vai sentir Deus se você estiver com Ele, na dele, nele. Porque nós estamos em processo de fabricação, ainda não. O Estênio, o pastor Estênio, ele é marceneiro. Então eu acredito que ele também tem uns instrumentos lá de trabalho dele que vão dando formato à madeira. Para ele fazer um guarda-roupa, para ele fazer uma mesa, né? Onde tanta gente come em cima de uma mesa. E aqueles instrumentos que ele vai usando para dar a forma à madeira, alguns cortam, outros lixam, não é verdade? E a madeira esquenta, esfria. Tenho certeza que ele tem essa sensação no tato dele, quando ele está lá passando a lixa, que aquela madeira vai ficando lisinha. Aquilo ali tudo é um processo, assim como o vaso nas mãos do oleiro. Esse processo de fabricação de alguma coisa, de aperfeiçoar alguma coisa que Deus faz conosco, Ele vai nos aperfeiçoando, nos aperfeiçoando. Depois Ele bota no forno e vai esquentar o negócio para você ficar durinho. Porque depois que você tiver um vasozinho, e você ainda pode quebrar, meu filho. Depois de pronto, de estar lá no forno, você pode quebrar. Mas aí o oleiro, como você é barro, o oleiro te pega de novo e te faz de novo. Amém? Que Deus possa ter ministrado na tua vida, no teu coração. Isolda, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Que o Senhor possa ter mexido, sabe, com os teus pensamentos. Eu gosto de trazer palavras reflexivas que nos levem a pensar o que nós estamos fazendo no nosso evangelho. Ontem eu falei que o nosso evangelho é caro. Custou um preço caro de sangue. Nós praticamos o evangelho com o nosso jeito de viver, sem querer se submeter e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu quero louvar essa canção com você. Quero que você medite na palavra enquanto a gente estiver louvando. Uma música bem curtinha que a gente já está encerrando.
antes de nós louvarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você nesses dias brigou com alguém, deixou de falar com alguém, tá aí ranzinza, tá com o coração, Cecília, não, tô amargurada, não vale a pena e tal, eu quero algo novo, pois a oportunidade é hoje para você viver algo novo. Para você ser vaso cheio, a oportunidade é agora. Eu já fui em algumas igrejas que não fazem apelo. Não fazem apelo porque acreditam que o Espírito Santo está trabalhando e na hora que a pessoa quiser aceitar, ele vai lá na frente. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, Deus não precisa de você para ser Deus. Você precisa de Deus para ser quem você é. E eu fui de uma igreja onde a gente fazia apelo todo tempo. Desde que eu nasci até... Eu gosto dos apelos, sabe? Às vezes a pessoa está sem coragem, aí você pergunta, você quer aceitar Jesus? Às vezes aquilo constrange a pessoa, mas às vezes dá força para ela sair do lugar, para ela se questionar, para ela refletir sobre aquela pergunta, você quer aceitar Jesus? Quando eu aceitei Jesus, que o pastor fez o apelo, ele fez de manhã e eu fui à frente à noite. Eu passei o dia ouvindo aquela pergunta. Você quer aceitar Jesus? Porque eu era rato de escola bíblica dominical e até nisso Deus é perfeito. O primeiro culto que eu assisti na minha vida dentro de uma igreja evangélica foi a escola bíblica. Eles estavam louvando para dividir, né? Tinha um momento do louvor, tinha uma oração, se tomava um café da manhã e depois dividia as salas. E aí, nesse momento, eu cheguei na igreja em que eles estavam louvando. Eu lembro a música que eles estavam cantando, que era uma que dizia assim: enquanto te adoramos, constrói teu trono. Enquanto te adoramos, constrói teu trono. Vem, Senhor Jesus, e toma teu lugar. Ó, vem, Jesus, e toma teu lugar. É, Senhor, te entronizamos, declaramos que és rei. Então essa foi a música que mexeu com o meu coração. E eu quero te dizer que Deus, que Jesus Cristo está sempre nos chamando para termos um encontro com Ele. Se você está precisando voltar para o oleiro, aproveite que é hoje. Amém? Que Deus possa estar ministrando ao teu coração. Vou colocar aqui o playback e nós vamos cantar essa canção bem pequenininha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus moldar esse vaso velho e fazer um vaso novo. Amém.
sobre ti e te dê uma boa noite de sono. Aleluia. Quero dizer para você que nós estamos com o nosso canal no YouTube. Vai lá. Aleluia, Kátia. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Vai lá no nosso canal, deixa o teu like, deixa lá o teu comentário na mensagem que você assistiu, tá? Se inscreve no nosso canal, isso vai ajudar o Mova-se. Nós estamos aí voltando com as atividades agora do segundo semestre do ano de 2020 e nós precisamos do seu apoio. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos, nós não estamos com mais de 100. Então, que Deus possa te abençoar. Incentiva aí os teus amigos, o pessoal da igreja, dá essa força pra gente, pra mim, pro Ricardo, pro Mova-se, porque depois de 1.000 inscritos, né, a gente quer muito mais, mas levar a palavra de Deus a todas as nações, e esse canal pode nos ajudar a fazer isso mais rápido. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa e querida noite de sono. Vamos orar? Senhor nosso Deus, guarda esse povo lindo, Senhor, que está aí conosco todas as noites, ouvindo a Tua palavra, assistindo a Tua palavra. Fortalece-os, transforma num vaso novo e que tudo seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito de Deus, as consolações do Espírito Santo e a paz de Jesus Cristo que estão em toda a terra inundem os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até amanhã.